O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Estamos diante de uma das mais belas e tocantes páginas da Sagrada Escritura, que é o relato do sacrifício de Isaac. Na medida em que vemos o drama por detrás do conflito deste pai, que consegue expressar a partir, antes de tudo, das suas vísceras, dos seus sentimentos. Os pais na Escritura têm útero, e Deus é o primeiro a amar a partir do mais íntimo de si, lá onde o amor é avesso. Porque quando nós amamos, nós expomos tudo aquilo que nós somos, inclusive nos deixamos machucar. Abraão consegue compreender que mais importante do que os dons de Deus está o Deus dos dons. É tocante esta página na medida em que vemos por detrás dela um processo de encontro de um Deus que vai se revelando ao longo das Escrituras como aquele que é capaz de escutar. Nós acabamos de cantar nos Salmos, o salmista, num ímpeto da sua alma, diz: eu amo o Senhor porque Ele me ouve. E essa é uma constante nas Escrituras. O amor sempre vem acompanhado da escuta. Porque, como costumo dizer, onde não há escuta, o amor pede licença e vai embora. Todos nós já tivemos a sensação em algum momento de estar diante de uma pessoa que, na verdade, está apenas de corpo presente. Seu corpo, sua presença física está diante de nós, mas o seu coração está distante. Isso é uma realidade tão forte quando nós estamos assim diante de alguém que a gente tem que gritar. Porque se a gente não grita, a pessoa não nos escuta. Portanto, é isso, né? Lá onde não há amor, perdemos a capacidade de escutar. E é preciso gritar, porque embora estejamos perto, o outro está distante de nós. O Deus da Escritura, Ele alcança sussurros. E quando Moisés pergunta sobre o seu nome, ele diz: o meu nome? Eu sou o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que viu, ouviu e desceu para salvar. Ecoa então no Salmo esta consciência profunda de um Deus que está próximo do nosso dizer, porque a exigência fundamental do amor é a escuta, e onde não há escuta, o amor pediu licença e foi embora. E sendo aquele que vê e aquele que escuta, Ele também pede que nós sejamos capazes de vê-lo e de escutá-lo. Por isso não é à toa, não estejamos distraídos, Deus mora no detalhe, como lembra o Talmud, que o nome do monte onde Abraão deve entregar o seu filho é Moriá, isto é, o monte da visão. O monte da provisão, prover, ver, enxergar. Porque Deus vai dando testemunho ao longo de todo o relato dos Gênesis que Ele escuta as dores de Abraão. A grande dor de Abraão é o fato de que ele é um homem de muitas posses, um homem que está descendo num movimento de migração da região da Mesopotâmia, de Harã, mas carrega a dor de uma mulher que não pode parir. E nesta dor ele se perde, porque para o homem antigo a vida se prolonga nos filhos.
Filho hoje é prejuízo, é bom, mas custa caro e dura. No tempo antigo, o filho é um prolongamento da vida e dos sonhos. Se ele não tivesse um filho, a vida dele não teria sentido. E é precisamente neste lugar dessa angústia, como lembra o profeta Isaías, no capítulo 51, Deus vê Abraão e a solidão de Sara, e ali inicia-se o movimento da revelação. Consegue entender a profundidade disso? A dor de uma mulher que não pode parir, a dor de um homem casado com uma mulher que não pode dar à luz e que, portanto, não conseguirá realizar o seu maior sonho. É neste lugar da angústia, do desconforto, que Deus inicia a sua revelação. Porque não há outro lugar com o qual Deus deseja se comunicar conosco e ser próximo a nós, que senão nas nossas dores. É isso que ele está tentando mostrar aos fariseus no evangelho que nós acabamos de escutar. Teus pecados estão perdoados. E os fariseus, vítimas de si mesmo, perdidos em seu coração, imaginavam que a fé tem a ver com preceito, com rito, com prática, com exterioridades. Quando Jesus vai ajudando a entender que, na verdade, a fé tem a ver com interioridade, com escuta e com fazer das dores dos outros. Ah, nossa! Jesus é a expressão de um Deus que vem para curar. Porque ele, no livro do Êxodo, capítulo 15, diz: eu sou a cura de Israel. E é por isso que ele é sensível às dores do paralítico e se põe para curar. E é interessante, os fariseus, cheios de si, ensurdecidos pelas próprias certezas, não são capazes de escutar. Cegos pela própria vaidade, não são capazes de ver. São invadidos, perdidos, vítimas de si. Quando, na verdade, o paralítico, em sua fé, encarna, concretiza aquele que é o versículo 3 do Salmo. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me a angústia e a tristeza. Eu então invoquei o Senhor: Senhor, salvai-me. E o Senhor se mostrou justiça, bondade, amor e compaixão, porque é Ele quem defende os humildes. Eu estava oprimido, apertado, e o Senhor me salvou, me libertou. É interessante pensarmos nessa perspectiva, porque ao longo da Escritura, Deus vai sempre se revelando como aquele que é onde nós não somos capazes de ser. Este é o nome de Deus, Erié, Asher, Erié. Eu sou aquele que serei, porque nós não damos conta de ser. Uma tradução atualizada, uma concretização do que isso significa, é uma das doenças tão próprias do nosso tempo, nós que somos uma sociedade do cansaço, uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade é não dar conta de ser, falta ar, respiro. Lá onde nós não damos conta de ser, estamos oprimidos e angustiados, ele tem que ser para nós, entende? E ao mesmo tempo, como ele vai se revelando na história de Abraão, no Êxodo, na história dos paralíticos, como aquele que é onde nós não somos capazes de ser, onde aquele momento ele com a sua palavra nos devolve a nós, ele está o tempo todo nos perguntando sobre o lugar onde nós nos encontramos. É bonito, no início do livro do Gênesis se diz: Bereshit Adonai, no princípio o Senhor fez o céu e a terra. Ele fez em sendo aquele que é. Mas Lacan, num dos seus textos, diz: no princípio é o lugar. Porque todos nós estamos à procura de lugar e não cabemos num lugar. Nós imaginamos um determinado momento que o lugar é o casamento. E depois de um tempo, não nos cabemos mais. Fizemos votos, juras de amor proibido, dívidas em nome daquele casamento, e percebemos que o casamento é um lugar que é não lugar. Porque se existe uma coisa que o casamento nos ensina, é que nós não estamos em posse de nós mesmos, né? Existe um outro que nos sequestra, e a gente tem que correr para não perder o réu primário, né? Para não sufocar. Imaginamos que o lugar da nossa vida são os nossos filhos. Os meus filhos vão realizar os projetos que eu não dei conta de realizar. E aí, sendo nós advogados, descobrimos que a gente é pai de um filho que quer ser artista. E o lugar é não lugar. Imaginamos que o lugar será uma profissão. Meu Deus do céu, vou estudar, fazer faculdade e vou conquistar aquele emprego. Nos encontramos no emprego com alguém que, se não é o capeta, é o secretário dele, o chefe ou a chefe. Perceba, Lacan está brincando com isso no seu texto. O lugar humano é não lugar, nós não cabemos, somos filhos exilados.
E é por isso que no livro do Gênesis, Deus está o tempo todo insistindo com Abraão para ele se desinstalar do lugar. Abraão está na casa dos seus pais e Deus diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai para a terra que eu te vou mostrar. E quando ele chega neste lugar da terra que Deus vai mostrar, é uma terra que já era ocupada, e ele tem que ficar andando em círculos. Ele diz: eu vou te dar um filho, e ele tem que esperar dos 75 aos 99 anos por esse bendito filho. E no momento em que ele conquista o filho e está neste lugar confortável da realização do próprio desejo, Deus diz: vai até o lugar onde eu vou te mostrar e sacrifica o seu filho. Imaginemos, não é? E o texto vai mostrando que Abraão é capaz de se desinstalar. O texto diz que ele se põe em marcha na medida em que Deus o comunica com esta missão, que na verdade é uma dor, este lugar não lugar da angústia, de perceber que na verdade o filho é apenas um sinal de uma coisa ainda mais profunda. E isso é muito lúcido para nós, hein? Porque é assim, não é? Quando nós recebemos um dom em nossa vida, temos que tomar cuidado para que este dom, que é muito positivo, não se torne uma maldição. Porque se eu tiver a ilusão de que o meu filho é para mim, eu vou matá-lo. E aí, qualquer movimento, qualquer outra ideia, se meu filho escolhe se casar com alguém que não me agrada tão assim, eu ficarei desconfortável neste lugar e vou tentar fazer com que o meu filho caiba neste lugar. Todo dom tem que nos comunicar com algo que é para além do dom, porque senão nós nos perdemos de nós. O dom de um emprego, de um cargo, pode ser uma bênção, mas se nós nos aprisionarmos neste lugar, ele pode se tornar uma maldição. Um dom de um relacionamento pode ser uma bênção, mas se eu tiver a impressão de que a minha esposa existe apenas como uma projeção das minhas expectativas, eu não serei capaz de enxergá-la. Ela será apenas uma projeção dos meus sonhos e deixa de ser protagonista, passa a ser coadjuvante. Quando, na verdade, o amor é uma saída, uma aventura a um não lugar onde eu me perco para poder me encontrar. E na medida em que me perco de mim e encontro a mim, e sou capaz de ver o outro. Por isso o nome do monte é Moriá. Vejo quem está diante de mim, para além de alguém que é apenas coadjuvante. Vejo quem está diante de mim, para além de um dom em relação às minhas expectativas. Vejo o Deus dos dons para além dos dons de Deus. E é bonito quando nós vemos o texto, que se diz que Abraão vai e está disposto de fato a oferecer o filho, porque ele tem esta consciência de que ele não pode imaginar que Deus é modelado segundo as suas expectativas e os seus caprichos. Ele tem esta consciência de que todo relacionamento pede reciprocidade, porque senão o outro deixa de existir. Esta é a prova de Abraão. O filho é um sinal de um amor ainda mais profundo. Se ele se apega demais ao filho, ele vai se esquecer de Deus, e aquilo que era uma bênção tornar-se-á uma maldição. Por isso ele não teme, não titubeia em oferecer o filho. E é belo o quadro de Caravaggio reproduzindo esta cena. Se não tiveram ainda a oportunidade de vê-lo, valerá a pena, que se mostra Abraão com um cutelo, pronto a matar o filho, nesta consciência de que o filho é um dom para além dele mesmo, e o anjo lhe segura a mão. E aí Caravaggio reproduz na beleza da arte barroca o anjo que estende o dedo e aponta para cima, precisamente para este lugar onde Deus continuamente vai chamando Abraão a olhar. O tempo todo na narrativa do livro do Gênesis se diz que Abraão tem que levantar a cabeça, porque o grande risco da vida é ficar ensimesmado, abaixado, limitado, focando nas fraquezas, nos limites, nas faltas. E isso pode destruir um casamento, uma família, um trabalho e a nossa relação com Deus. Termina esta reflexão a alusão de uma das belas peças da literatura clássica, que é a peça Otelo. Gosto muito de Otelo, de Shakespeare, porque Otelo de Shakespeare é a expressão de um amor que é ao mesmo tempo drama. Otelo é um general de Veneza que conquista grandes vitórias numa batalha, e na conquista dessas vitórias, das suas batalhas, ele alcança o amor de Desdémona. E aí aparece um terceiro, sempre tem que ter um terceiro, que é Iago, que morre de inveja de Otelo,
Porque Otelo é um general bem-sucedido, negro, e Desdémona é uma nobre princesa de Veneza. E Iago vai o tempo todo tramando algo, e ele vai a um ponto interessante. Como é que ele descobre que vai conseguir destruir Otelo? Porque ele percebe que Otelo projeta em Desdémona um sentimento de desamparo infantil. E aí valeriam os tratados de Freud e Lacan para entender o que isso significa na vida de um homem. Porque homens fortes, vítimas de si mesmo, não é? Quem pensa que é forte o suficiente está o tempo todo querendo mandar nos outros, né? São vítimas de si e estão sempre à procura de um colo que lhes ampare. E isto pode se projetar na relação com a esposa, com as filhas, né? Por isso é sempre um desafio para homens fortes o casamento da filha, porque esta vai se tornar uma expressão da sua fraqueza. E ele vê precisamente neste ponto essa fraqueza de Otelo, um homem cheio de si, mas fraco, desamparado e que se projetava em Desdémona. Há um momento lindo na peça onde ele é indagado pelo pai dela por que ele a ama, e ele diz: ela amou em mim as minhas aventuras e eu amei nela que teve pena das minhas penas. E chega um ponto, olha só, ela amou as minhas aventuras e eu amei porque ela teve pena de mim, eu encontrei nela tudo aquilo que eu esperava, que eu projetava. Iago vai precisamente nesse ponto e ele diz no momento da peça, com paralelo com as escrituras: eu não sou aquilo que sou, ou seja, Deus é o que é, eu não sou o que sou dissimulado. Ele leva Otelo, Iago leva Otelo a não ver Desdémona, e o fim da peça é spoiler, se você não leu, peço desculpas. Ele a sufoca com um travesseiro, porque a armadilha que Iago vai criando, as sugestões de que ela na verdade era apaixonada por um outro companheiro, e ele vai dissimulando e criando uma trama até que chega um momento em que Otelo fica cego. E se Desdémona não existe para mim, para o meu desejo, ela não tem direito de existir. E ele a sufoca com um travesseiro no rosto. E assim termina a grande tragédia de Otelo, Shakespeare. Um indicativo a cada um de nós. Se nós não formos capazes de nos enxergar, terminaremos nos sufocando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus as nossas preces.